Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira e você sabe que às quintas-feiras estamos dando sequência à nossa série Eu Acredito, onde temos estudado um pouco das nossas 28 crenças fundamentais à luz da Bíblia, a Palavra de Deus. Às vezes nós encontramos muitas pessoas que mencionam, eu creio na Bíblia, mas crê exatamente no quê? Você tem um embasamento sólido para dizer por que razão é que você crê em algumas coisas? O nosso objetivo aqui, nesses encontros que estamos tendo às quintas-feiras, é te dar base, embasamento daquilo que são as crenças fundamentais que encontramos registrados na Palavra de Deus. É claro que nós não temos aqui a mínima ideia ou a mínima noção, a pretensão de esgotar os temas, mas apenas de gerar em você o desejo de continuar se aprofundando ainda mais nesses temas. Nós, daqui a pouquinho, vamos estar desdobrando o tema de hoje, mas antes disso, gostaria de fazer uma prece especial com você, convidando o Espírito Santo, o mesmo que esteve trabalhando com profetas e apóstolos, revelando a eles aquilo que nós estudaremos hoje. Vamos orar então juntos? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque nela conseguimos descobrir qual é a tua vontade para nós. Fala conosco agora através do Espírito Santo, o mesmo que trabalhou na antiguidade com os profetas e apóstolos, revelando a eles aquilo que, de forma inspirada, eles escreveram. Então, nos ilumina agora para podermos entender esse tema de hoje, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Não sai daí, que eu já volto. E nós estamos de volta com a nossa série Eu Acredito, estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo e é um grande prazer estudar junto com você nesse momento. Bom, hoje nós estudaremos a crença número 7 do livro Nisso Cremos, que é a natureza da humanidade, dentro de um subtópico que é a doutrina do homem. Você sabe que estudamos, em primeiro lugar, o primeiro subtópico, que era a doutrina a respeito de Deus. Nela estudamos especificamente sobre a Bíblia Sagrada, a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí fechamos esse subtópico. E iniciamos na semana passada a doutrina do homem, estudando sobre a criação. Hoje nós vamos entender a natureza da humanidade. Se por acaso você perdeu algum desses estudos anteriores, você pode, aí dentro do nosso canal mesmo, temos uma playlist intitulada Eu Acredito, e você vai encontrar todos os outros estudos que estão postados aí. Vale a pena você assistir para que você compreenda todo o entrelaçamento que existe entre as crenças, ok? Então, sobre esse tema, como fazemos em cada um dos nossos estudos, vamos dar uma olhada no resumo da crença, que especificamente sobre a doutrina da natureza da humanidade. O resumo vai aparecer na página 100, que diz assim: o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e, por meio do seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo e uns aos outros, e para cuidar do seu ambiente. Esse é o resumo. Eu sei que tem muita informação aqui, mas através dos textos das Sagradas Escrituras, a gente vai tentar mostrar para você que esse resumo daquilo que cremos enquanto Adventistas do Sétimo Dia, ele tem um embasamento bíblico. Vamos tentar entender aqui o que a Bíblia fala, como é que a Bíblia desvenda a origem da humanidade. Diferente do que muitos pensam,
A Bíblia, ela menciona uma nobre origem da humanidade. Enquanto a teoria da evolução das espécies menciona que nós somos o resultado de bilhões e bilhões de anos de evolução, que viemos, portanto, como resultado de uma evolução de seres inferiores para podermos chegar à complexidade que somos hoje, a Bíblia tem uma postura completamente diferente em relação à humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos fala a respeito disso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é considerado como o DNA da humanidade, como a origem, eu ousaria dizer, como o RG da humanidade, como o registro geral da humanidade. Como foi que a humanidade surgiu? Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. O homem, aqui a palavra homem, ela significa literalmente humanidade, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu a eles, ao ser humano, deu a eles domínio ou poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus sujeitou toda a criação a esses seres, a humanidade, homem e mulher, para que pudessem cuidar, zelar de tudo isso que Deus havia criado. Essa, portanto, é a origem da humanidade, segundo aquilo que a Bíblia menciona. Mas um detalhe que é importante tentarmos entender é que Deus criou a humanidade de uma maneira completamente diferente. Ele não apenas criou, mas ele abençoou a humanidade. Depois de criar de uma forma perfeita a humanidade, como vimos no texto de Gênesis 1, verso 26, Deus lhes deu várias bênçãos. Dá uma olhada aqui em Gênesis 1, versos 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Esse texto mostra que logo depois de criar a humanidade, Deus deu a eles realmente algumas bênçãos tremendas. Em primeiro lugar, deu a eles a bênção de serem férteis e de se multiplicarem, de gerar vida. Deu a eles o poder de subjugar a terra. Subjugar aqui não significa colocar embaixo dos seus pés, mas significa um cuidado e proteção com o planeta. Deus deu a Adão e Eva essa bênção. E para isso, eles teriam autoridade. A ideia de dominar é uma ideia de autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. E Deus ainda estabeleceu para a humanidade o seu meio de subsistência. Deu a eles os alimentos com os quais eles deveriam suprir as suas necessidades físicas. Deus, portanto, pensou em absolutamente tudo para que eles pudessem ser felizes. Esse é o Deus a quem conhecemos. Um detalhe que é importante compreendermos é que a Bíblia menciona também como foi estabelecida a estrutura da humanidade na sua criação. Deus criou a humanidade de 2 elementos. Isso é muito claro dentro do texto bíblico. No capítulo 2, verso 7, o texto diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Você precisa compreender isso. Aqui o texto está dizendo que Deus pegou aqui 2 coisas. Primeiro, os elementos da terra, que está mencionado, olha, o pó da terra, os elementos da terra, juntou aos elementos da terra o fôlego da vida, e o que aconteceu como consequência, como a junção desses 2 elementos foi uma alma vivente. Vamos tentar desdobrar um pouquinho isso para a gente poder entender. Vamos entender esses termos que aparecem aqui. Moisés, ele de forma pensada, ele usou alguns importantes termos no hebraico para poder explicar como é que a humanidade foi formada. O primeiro termo é o termo Adamá, que são os elementos da terra. Adamá literalmente é barro, terra. E é interessante que quando você faz um estudo da fisiologia do ser humano, você descobre que todos os elementos que existem na Terra, em maior ou menor grau, aparecem dentro do corpo humano.
Portanto, faz todo sentido aquilo que a Bíblia diz. Então, o primeiro elemento que ele usa, Adamá, os elementos da terra. Depois, ele usa o Nefesh. O Nefesh é o fôlego de vida. Aquilo que é chamado de soprou na sua narina o fôlego de vida. Nefesh literalmente é fôlego de vida. A junção disso tudo gerou, em hebraico, um Nefesh Hayah, que é o ser vivo, ou alma vivente. As traduções mais antigas trazem esse termo, alma vivente. As traduções mais modernas já têm trazido essa ideia de ser vivo, porque Nefesh Hayah literalmente é o indivíduo como um todo, é uma unidade indivisível. Só para a gente poder entender, algumas pessoas querem mencionar que o ser humano ele possui uma parte que é boa e outra que é má. A parte que é matéria, que é o corpo, é mal. E uma parte que é eterna dentro do ser humano, que seria a alma, essa é a parte boa. E quando o indivíduo morre, essa parte boa vai para Deus. Então, a alma seria um negócio que está dentro do ser humano. Isso não é bíblico. Essa ideia, ela veio, na verdade, da filosofia grega, não da Bíblia. A Bíblia nunca, em momento nenhum, ela usa a ideia de alma vivente para uma entidade que sobreviva por si só, sem os elementos da terra. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que os elementos da terra, junto com o Nefesh, que é o fôlego de vida, ou o espírito, se você preferir, vai gerar o Nefesh Hayah, que é uma alma vivente, ou um ser vivo. O ser vivo é uma unidade, é uma junção desses dois elementos. Elementos da terra, bem como fôlego de vida. Para que essa explicação fique mais clara para você, nós vamos tentar entender esse termo dentro da própria Bíblia, dos textos que aparecem na Bíblia. Para entendermos esse significado de uma palavra no hebraico antigo, às vezes nós precisamos analisar o uso que o autor deu a esse mesmo termo em outras ocasiões. No caso, nós estamos analisando como foi que Moisés utilizou o termo Nefesh Hayah, que é traduzido como alma vivente, em outros textos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Moisés, no próprio livro de Gênesis, ele, no capítulo 14, verso 21, ele também usa o mesmo termo, Nefesh Hayah, no seguinte sentido. O rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me as pessoas, o termo aqui é Nefesh Hayah, e pode ficar com os bens. Só para você poder entender aqui o contexto disso tudo. Abrão havia acabado de vencer os inimigos que tinham vencido Sodoma e Gomorra e tinham levado como cativos todas as pessoas que viviam naquela cidade, inclusive seu sobrinho Ló e a família dele. Abrão, juntamente com seus aliados, Escol e Manre, eles alcançam os reis do Vale do Eufrates, vencem esses reis, então o rei de Sodoma vem ao encontro de Abrão e diz assim, dê-me as pessoas, dê-me o Nefesh Hayah, e pode ficar com os bens. As pessoas aqui, então, portanto, Nefesh Hayah. Você pode imaginar, você consegue olhar para esse texto, por exemplo, e entender Nefesh Hayah como sendo a alma no sentido de daquele fantasminha que sai da pessoa? Você acha que é isso que o rei de Sodoma está dizendo? Olha, me entrega os fantasmas aí das pessoas e você pode ficar com os bens? Não, ele está falando da pessoa como um todo. Por isso Moisés vai usar o termo Nefesh Hayah. Porque quando Deus criou Adão e Eva, a junção do Adamá, os elementos da terra, com o Nefesh, que é o fôlego de vida, gerou o Nefesh Hayah, que é uma pessoa completa, um ser indivisível. Vamos dar uma olhada de novo num outro texto aqui. Números capítulo 5, verso 6. Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, o termo aqui também é Nefesh Hayah, e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Não há espaço para você poder olhar para esse termo Nefesh Hayah aqui e dizer que isso aqui é um fantasminha, que isso aqui uma alma, o fantasma da pessoa que sai. Não, é a pessoa como um todo. Quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, outro Nefesh Hayah, outra unidade indivisível, do Adamá com o Nefesh, dos elementos da terra, mais o fôlego da vida. Outro momento aqui, em que Nefesh Hayah vai aparecer, Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Todos dentro dos livros de Moisés. Ok? Deuteronômio também é um livro dele. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas, 70 Nefesh Hayah. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu.
Do que Moisés está falando aqui? Moisés está dizendo que quando Jacó, bem como os seus filhos, desceram para o Egito para se encontrar com José, que era o vizir do Egito, toda a família do Jacó eram cerca de 70 pessoas. Ele está falando aqui de 70 fantasmas, de 70 almas desencarnadas? Claro que não. Nefesh Hayah aqui só pode ser entendido como pessoas, a unidade indivisível dos elementos da terra com o fôlego de vida. É o Adamá mais o Nefesh, que gera o Nefesh Hayah. Ok? Vamos tentar entender aqui o texto grego agora, que é o texto que vai aparecer lá no Novo Testamento, ou o termo, a palavra que vai aparecer no Novo Testamento, para poder traduzir o termo Nefesh Hayah, alma vivente. No grego, a palavra que é usada para isso é psique. Vamos tentar entender como é que esse texto, psique, vai ser utilizado no Novo Testamento. Porque agora a gente já viu, no Antigo Testamento, no texto de Moisés, que foi Moisés quem escreveu o relato da criação, e diz que Deus criou o ser humano com duas partes, com dos elementos da terra, juntando com o Nefesh Hayah, e então, aliás, com o Nefesh, os elementos da terra mais o fôlego de vida, formam uma alma vivente, o Nefesh Hayah. Agora vamos tentar entender se no Novo Testamento as coisas mudaram, ou se psique também quer dizer a mesma coisa que lá no Antigo Testamento era o Nefesh Hayah. Vamos ver como é que esse termo foi usado. Apocalipse capítulo 16, verso 3. Olha como é que esse termo vai ser usado. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Criatura aqui é psique. Veja, psique aqui está sendo traduzido como criatura. Está falando de seres vivos que se encontram no mar. Psique aqui, portanto, não é um fantasminha, mas criaturas que vivem no mar. Psique está sendo usado dessa maneira. É o mesmo termo, repito, esse é o mesmo termo grego agora, que corresponde ao termo hebraico Nefesh Hayah. Vamos ver um outro texto aqui agora, aonde psique vai aparecer. Mateus 2, verso 20. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Vida aqui é psique. Você poderia ler esse texto dizendo que aqueles que estavam querendo matar Jesus estavam querendo tirar a sua alma? É isso que eles estavam querendo tirar? Não, estavam querendo tirar a vida do menino. Vida aqui é traduzido como do termo psique. Olha aqui um outro termo um outro texto onde isso vai aparecer. Atos capítulo 7, verso 14. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Psique. Nesse texto, esse é o discurso de Estevão, e Estevão, ele está citando exatamente o mesmo texto que Moisés havia citado lá em Deuteronômio. E quando ele vai dizer, lembra que a gente leu o texto lá do Antigo Testamento, mencionando, quando Moisés vai dizer, eram cerca de 70 pessoas, ele está falando aqui agora 75, mais especificamente. Mas o termo que ele vai usar para descrever quem eram esses indivíduos é psique, que é traduzido como pessoas. Não há espaço para entender isso aqui como uma alma desencarnada. Ainda outro texto, Marcos capítulo 14, verso 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava muito triste. O peso do pecado da humanidade estava sobre ele. E ele estava sobrecarregado com aquilo, ele estava com uma profunda tristeza. E como é que ele vai descrever isso? Ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. O que estava triste em Cristo Jesus? O ser todo. A tristeza era tão grande que fez com que ele transpirasse grossas gotas de sangue. Nessa perspectiva, portanto, psique vai ser traduzido dessa maneira. Vamos tentar entender agora o significado de espírito. O Antigo Testamento usa o termo ruá para espírito 377 vezes. Espírito aqui, nesse caso, é o mesmo nefesh, que vai aparecer lá como sendo a junção entre o Adamá, os elementos da terra, e o fôlego de vida.
A junção desses dois elementos vai gerar o Nefesh Hayah. Existem alguns momentos em que o Nefesh, que é o fôlego de vida, ele acaba sendo identificado como o Ruach, que é o espírito. Vamos tentar entender. É claro que eu não vou ler os 377 textos que aparecem no Antigo Testamento para isso, mas vamos dar uma olhada em alguns onde ele aparece e qual é o sentido dele. Em Gênesis 8, verso 1, o espírito ele é traduzido com a ideia de vento ou fôlego. Lá em Juízes capítulo 15, verso 19, ele é traduzido como vitalidade. Em Josué capítulo 2, verso 11, é traduzido como coragem. Em Juízes capítulo 8, verso 3, ele é traduzido como temperamento ou como ira. Em Isaías capítulo 54, verso 3, ele é traduzido como disposição. Em Ezequiel capítulo 11, verso 19, como caráter moral. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 15, como a sede das emoções. Então, veja, a gente precisa aqui parar para poder entender aqui, ó. O uso desse termo na Bíblia, do termo espírito, apesar de ser tão utilizado dentro do Antigo Testamento, ele tem o sentido de quê? Ó, vou voltar aqui um pouquinho, só para você ver o quadro todo. Ele é entendido no Antigo Testamento como vento ou fôlego, vitalidade, coragem, temperamento ou ira, disposição, caráter moral, a sede das emoções. Na mentalidade hebraica antiga, espírito era aonde era formado o caráter do indivíduo, onde estava o caráter do indivíduo. Guarda essa informação, tá legal? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento. No Novo Testamento já não aparece o termo ruá. O termo para espírito é pneuma. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, espírito, pneuma, para novamente temerem, mas receberam o espírito, de novo, pneuma, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Espírito aqui, portanto, nesse texto, tem duas conotações. Ele está falando do caráter, que é onde nós temos a oportunidade de poder, ou da sede das emoções, onde nós podemos tomar nossas decisões baseado naquilo que pensamos e sentimos, e ao mesmo tempo, no segundo momento, como a terceira pessoa da Trindade Divina. Vamos ver aqui, ó, Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais aqui de novo, pneuma, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Portanto, o termo pneuma aqui acaba identificando uma condição de pessoas que se entregaram a Jesus, que são espirituais. O espiritual é aquele que não vive mais satisfazendo os desejos da carne, mas que está sendo dirigido pelo Espírito do Senhor. Nesse sentido, ele chama de espirituais, aqueles que se entregaram a Cristo. Romanos 12, verso 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, pneuma, sirvam ao Senhor. O que ele está dizendo é que nós deveríamos ser fervorosos no Espírito. O que é o Espírito aqui nesse sentido? É a capacidade que nós temos de nos relacionar com Deus. É a capacidade de tomar decisões. É a capacidade de raciocínio. Guarda isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, vai nos mostrar agora o que é que acontece quando o indivíduo morre. Guarda bem essa informação. Eclesiastes 12, verso 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Os termos que vão aparecer aqui nesse texto são exatamente os mesmos termos que aparecem lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. E Deus tomou do pó da terra e soprou no nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, o pó é Adamá. O pó volte à terra. De onde veio? E o espírito, Nefesh, volte a Deus que o deu. O que acontece aqui na perspectiva de Salomão?
Que espírito é esse que volta a Deus quando o indivíduo morre? Há um comentário, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, na página 1093, que é um comentário de Ellen White, onde ela diz o seguinte: o espírito, o caráter do homem, volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, cada pessoa terá seu próprio caráter. Revive apresentando as mesmas características pessoais, de modo que um amigo reconheça o outro. Aparecerá a mesma forma, mas estará isenta de doença e de qualquer defeito. Na explicação que ela dá, o que vai fechar exatamente com aquilo que a Bíblia menciona, o espírito é, na verdade, o caráter do indivíduo, que volta a Deus e fica preservado. São suas emoções, são as características pessoais de cada pessoa, o seu jeito de ser, o seu jeito de se manifestar, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. É o caráter da pessoa. O espírito, na verdade, na minha opinião, essa foi a melhor explicação que eu encontrei até hoje para poder identificar o que é o espírito. O espírito é o caráter do ser humano, que fica preservado. Olha, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver exumação de um corpo. Depois de 2 anos, sensivelmente, uma pessoa que foi enterrada, normalmente nos cemitérios, o que é que eles fazem? Eles tiram de dentro do caixão o que sobrou. O que sobrou? Os ossos. Se ficar mais tempo, você pode até chegar dentro de um sepulcro e não encontrar mais nem os ossos, encontrar só pó. Ok? Quando você vai ver o que é que sobrou do ser humano, 2 anos só depois, né? Depois da sua morte, já não sobra quase nada, somente os ossos da pessoa. O restante se decompôs. Tá, mas e as características pessoais da pessoa? Como é que ficam? Desapareceram para sempre? Não. No espírito que volta a Deus, o Nefesh, lembra do Nefesh? Que também é traduzido como o Ruach, ou como Pneuma. O espírito volta a Deus. O espírito é nada mais nada menos do que o caráter. São as características pessoais da pessoa, suas emoções, o que ele viveu, as vivências que ele teve, as informações que hoje estão gravadas aqui dentro do cérebro do indivíduo. Na perspectiva bíblica, elas ficam preservadas no espírito. E quando ele volta a Deus, é como se fosse o disco rígido de um computador. Já viu como é que funciona isso? Quando um computador dá problema e ele precisa ser formatado, as pessoas às vezes vão lá e fazem o quê? Copiam aquilo que suas informações estão no disco rígido e então formatam, apagam tudo e instalam um novo sistema operacional para que o computador possa funcionar. Depois colocam de volta as informações e o computador continua com os mesmos arquivos que estavam lá dentro. De certa forma, o espírito é como se fosse esse HD, como se fosse esse dispositivo aonde fica a sede das emoções, aonde ficam reservados o caráter, as decisões que tomamos, quem a pessoa é. Quando a ressurreição acontecer, o que é mortal, nosso corpo, que virou pó, ele é trazido de novo à existência e o espírito que estava em Deus volta para dentro dele e agora, com os elementos da terra e o espírito, o indivíduo volta a ser uma alma vivente. A alma, por exemplo, não pode nunca ser compreendida como aquele fantasminha que sai do ser humano e que tem uma vida separada do corpo. Biblicamente falando, não existem emoções, não existe consciência quando você separa os elementos da terra do fôlego de vida ou do espírito. Quando há essa separação, então o que você tem é, de um lado, os elementos da terra, o pó, e do outro, a sede das emoções, que não tem consciência, é isso que a Bíblia deixa claro, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas para poder haver consciência, os dois têm que ser unidos. Então, por isso, na ressurreição, quando o espírito volta para os elementos da terra, então volta a haver uma alma vivente, e então o indivíduo
tem a possibilidade de acordar, ou como se estivesse num sono profundo. A humanidade, ela foi feita à imagem de Deus. Isso a gente não pode esquecer. Ao criar a humanidade à sua imagem, Deus estava, na verdade, compartilhando com ele, numa esfera menor, algumas características que são suas, são divinas. Por exemplo, Deus, ele compartilhou com a humanidade a autoridade. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus é um Deus que tem autoridade sobre toda a criação. Deus deu a Adão autoridade sobre o que estava no nosso planeta, Adão e Eva. Eles tinham autoridade. Numa esfera menor, portanto, eles receberam uma característica que era uma característica de Deus. O conhecimento, é bem verdade que Deus conhece todas as coisas, mas Colossenses capítulo 3, verso 10 vai dizer, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, o Senhor Deus, que conhece todas as coisas, permitiu que nós pudéssemos reter algum tipo de conhecimento. Que a nossa mente, que o nosso espírito pudesse reter conhecimento para nos ajudar a tomar decisões. Outra característica, a justiça e a santidade. Efésios 4, 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, Deus criou o ser humano para viver em justiça e santidade semelhantemente a Deus. Ah, pastor, mas a gente não vive isso aqui nesse planeta. Não de maneira plena, é verdade, porque o pecado estragou a criação de Deus, mas fomos criados para viver essa realidade. Adão vivia essa realidade de forma clara. Ele foi feito para poder ser um colaborador de Deus. Gênesis 2, verso 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O processo de cultivo do solo foi dado ao ser humano para que ele pudesse colaborar com Deus dentro do processo de expansão da própria criação que havia sido feita aqui no planeta. Deus deu também ao ser humano a capacidade de gerar vida. Gênesis 1, versos 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus é o único capaz de gerar vida. Mas deu ao ser humano, homem e mulher, quando se unem e se tornam uma só carne, o poder de gerar uma nova vida. Cientistas têm tentado de tudo. Eles conseguiram, por assim dizer, escanear o ser humano e saber todos os elementos que existem dentro do ser humano. E apesar de terem descoberto todos os elementos químicos que compõem o ser humano, não conseguiram gerar vida. Por que não? Porque esse foi um dom que Deus concedeu ao ser humano. Deus é o único capaz de gerar vida e deu ao ser humano a capacidade de, quando se une à sua esposa, de também gerar vida. Deu também a capacidade de relacionar-se com outros. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. E assim ele criou a ideia do casamento. Assim como na Trindade Divina existe um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo, Deus deu ao ser humano também, numa esfera menor, a capacidade de viver um relacionamento íntimo. Homem, mulher, juntos que formam a família, os filhos. Uma miniatura do relacionamento da Trindade Divina. É bem verdade que, com o pecado, a natureza da humanidade foi modificada e a imagem de Deus se deslustrou. Não podemos perder isso de mente. Eclesiastes 7, verso 20, fala sobre isso. Todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ainda Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Efésios 2, verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O que esses textos estão mostrando é que depois do pecado, essa perfeição que havia entre a junção dos elementos da terra e o fôlego de vida, que formava a alma vivente, essa junção que se tornou perfeita em Adão e Eva, com o pecado,
houve um processo um processo contrário ao processo da perfeição, um processo de imperfeição. E a humanidade começou agora a degradar-se, passou a se tornar má, a praticar o mal, passou agora a não mais irradiar a glória de Deus, satisfazendo os desejos da sua carne. Mas Deus providenciou uma solução. Para fazer com que a imagem de Deus volte a ser uma realidade na humanidade, Deus providenciou um meio. Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, eu tenho agora a oportunidade de voltar a refletir na minha vida a imagem de Deus, de voltar a ser aquilo que Deus queria que eu fosse, como filho de Adão e Eva, na perfeição. Eu vou conseguir fazer isso aqui nessa terra? Não, não. De forma perfeita, não, porque todos somos pecadores. Até Cristo voltar, nós continuaremos tropeçando, caindo e nos levantando pela graça de Deus. Mas nesse processo, a gente passa por um processo de amadurecimento. E quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos quem éramos quando nos entregamos a Cristo Jesus e quem somos hoje, nós percebemos que já houve muitas mudanças para o bem. A transformação foi acontecendo. É claro que existem outras que terão de ser feitas. Até Cristo voltar, essa será a nossa realidade. Mas em Cristo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Deus, porque foi assim que Ele nos criou. E nessa perspectiva, a natureza da humanidade é uma natureza que hoje está sujeita a uma degradação, mas através de Cristo Jesus, ela está passando por um processo de mudança, de transformação. Nós teremos a oportunidade de poder desdobrar um pouco mais esses temas. Hoje, a ideia foi mais para que você compreenda como foi que Deus criou a humanidade, o que aconteceu com o pecado. Deus não criou o ser humano para que esses elementos da terra se separassem do espírito ou do fôlego de vida. Mas o pecado conseguiu o inimaginável, conseguiu separar aquilo que Deus havia unido, os elementos da terra do espírito. Por isso a morte acontece na experiência de todos. Mas em Cristo nós temos agora a certeza de uma vida nova nele. Temos a certeza de que, mesmo que cheguemos a ter na nossa experiência uma separação dos elementos da terra com o espírito que ele nos deu, ou seja, que morramos, na ressurreição, ele vai nos devolver o espírito que vai estar guardando o nosso caráter. E unindo-se aos elementos da terra, nós voltaremos a ter consciência, sabendo exatamente quem somos, reconhecendo as pessoas com quem convivemos. E, principalmente, aí sim, depois da ressurreição, aquilo que é mortal sendo revestido de imortalidade. O pecado trouxe sérias consequências para a natureza da humanidade. Mas uma coisa é certa, o Senhor Deus encontrou um meio de resolver o problema que o pecado criou. E para podermos experimentar aquilo que é a solução divina, nós precisamos apenas aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a única maneira que temos de vencer esse estrago que o pecado fez na natureza humana. Hoje estamos sujeitos à morte, mas em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de ser, de novo, viver a experiência da semelhança com Deus e de alcançarmos de novo a perfeição em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento para que Deus nos ajudasse a vivermos essa mesma realidade. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque nela nós descobrimos que somos feitos à imagem de Deus. O pecado deslustrou essa imagem e fez com que a junção dos elementos da terra com o Espírito acabasse sendo desfeita e a morte passou a ser uma realidade na humanidade. Mas isso não é o fim, porque o Espírito ainda volta a Deus quando a morte acontece e o nosso caráter fica preservado junto com o Senhor, até o momento em que o Senhor faz aquilo que fez na criação, juntando os elementos da terra com o Espírito, então voltaremos a viver para sempre com Cristo Jesus. Ajuda-nos a termos hoje a garantia de que Jesus é nosso Senhor e Salvador, para que tenhamos também a esperança da vida eterna nele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado por estar conosco durante esse estudo.
Na semana que vem, estudaremos a crença número 8 e continuaremos entendendo mais alguns aspectos a respeito da doutrina do homem. Você não pode perder. Aliás, se você foi abençoado por esse estudo de hoje, faz uma coisa, envie o link desse vídeo para todos os seus amigos para que eles também sejam abençoados. Te vejo quinta que vem.